Olá, alunos! Estamos dando início ao nosso módulo da parte geral e o tema escolhido para esse início são os princípios penais. Sobre os princípios penais, entendemos que uma norma penal sem a proteção de um bem jurídico é uma norma suicida, ou o delito sem bem jurídico configura um terrorismo estatal. É uma relação entre o direito constitucional e o direito penal, considerando que a ordem jurídica é um multiuniverso de normas com relações de reciprocidade entre o direito constitucional e o direito penal, em especial aqui no Brasil. Entretanto, da legitimação material do direito penal com a ordem de bens jurídicos, o texto define igualmente sua legitimação formal por meio do princípio da legalidade. A concretização desse princípio, por sua vez, requer uma análise prévia sobre a pertinência da criminalização de algumas condutas. Nesse segundo passo, serão relevantes algumas diretrizes de política criminal, disciplinadas por meio de princípios constitucionais, alguns expressos e outros explícitos, pois eles declaram os objetivos fundamentais do Estado de Direito e consagram a dignidade da pessoa humana como valor que se deve necessariamente considerar no direito penal. O primeiro princípio, então, é o princípio da necessidade penal. Dentro de uma ordem axiológica, uma ordem valorativa, o legislador deve eleger o mecanismo de proteção dos bens jurídicos. Cumpre a ele, o legislador, decidir sobre quais medidas será a tutela legal oportuna e indicada. Nesse âmbito, surgem as seguintes questões: em que medida os bens jurídicos mais relevantes devem ser protegidos penalmente? Conforme o professor Paulo Busato, a intervenção criminal estará condicionada à comprovação da incapacidade dos demais mecanismos de controle social em resolver adequadamente o problema. Infere-se que o direito penal deve intervir quando os outros meios de controle social, menos gravosos à liberdade pessoal de alguém, resultem ineficazes. O legislador deve optar por qualquer outro instrumento de tutela que cause consequências menos intrusivas àquelas que se logram como a arma da pena, mas sempre respeitando as garantias fundamentais. A doutrina penal não é uniforme quanto à nomenclatura do referido princípio. A questão terminológica, porém, não deve preocupar. Assim, apenas a título de exemplificação, o princípio da subsidiariedade exige que a última ratio da sanção penal somente intervenha quando não haja outros remédios efetivos. Se trata de caráter de última instância. Fernando Mantovani faz menção ao princípio da intervenção mínima, invocando tanto a insuficiência como a inadequação dos outros meios de política social. Preferimos a denominação do princípio da necessidade penal, também adotada na doutrina penal brasileira. Salientamos a necessidade de eliminar a orientação pela proteção da vigência da norma, porque o bem jurídico continua sendo logicamente necessário, ou seja, a legitimidade penal pressupõe a sua afetação. Podemos dizer que uma norma penal sem a função de proteção ao bem jurídico é uma norma suicida, como eu já havia dito, ou seja, o delito sem bem jurídico configura um terrorismo estatal, como eu já havia dito. O texto máximo define igualmente sua legitimação formal por meio do princípio da legalidade. São relevantes algumas diretrizes constitucionais para a política criminal, pois declaram os objetivos fundamentais do Estado de Direito e consagra a dignidade da pessoa humana como valor considerado no direito penal. Dentro dessa ordem axiológica, o legislador deve eleger o mecanismo de proteção aos bens jurídicos, decidindo qual tutela será legal, oportuna e indicada. A condição de aplicação do princípio é que não haja outros meios que alcancem a mesma ou uma eficácia próxima à da cominação da pena. O princípio da necessidade penal é prévio à intervenção legislativa,
o legislador deverá passar em revista os outros meios que a ordem jurídica dispõe para a proteção do bem jurídico, respondendo ao problema criminal de maneira adequada e eficaz. O princípio da subsidiariedade exige que a última ratio da sanção penal somente intervenha quando não haja outros remédios efetivos. Preferimos adotar aqui no Brasil o princípio da necessidade penal. Última ratio, o direito penal está longe de ser a última ratio do Estado na resolução de conflitos. Os ingênuos personagens televisivos deveriam se esforçar para entender que o direito penal não serve como panaceia de todos os males. A imprensa noticiou todos os episódios exaustivamente, influenciando negativamente o legislador de modo a impedir os condenados de progredir de regime de cumprimento de pena, violando o princípio constitucional da individualização da pena. Os ataques aos bens jurídicos devem ser intoleráveis. Trabalhe-se a intervenção mínima como um grande princípio, chamado de indúbio pro libertate, em oposição ao indúbio pro lege. O conteúdo, essência desse princípio, decorre de 6 fatores importantes: o valor da culpabilidade, a necessidade, a moderação, a ineficácia, os custos de controle, os interesses da vítima, valor penal, utilidade e humanidade. O aspecto central em torno do princípio da última ratio diz respeito precisamente à condição que há de existir para que esta possa de fato desempenhar sua função. Sua aplicação exige que a sanção penal seja efetivamente a sanção mais intimamente entre aquelas em que o Estado pode utilizar para punir o cidadão. Pelo princípio da dignidade penal, nem todas as condutas merecem a censura que a sanção penal expressa. Existem ataques contra bens jurídicos penais que não dão lugar à punibilidade da conduta correspondente. A fragmentariedade, por exemplo, impõe que o direito penal siga sendo o arquipélago de pequenas ilhas no meio do grande oceano do penalmente indiferente. Caráter fragmentário, aos poucos, retira-se do cenário legislativo tipos penais que não são considerados socialmente imprescritíveis. É congente que o ataque seja grave e que o bem jurídico seja valioso. O fim imediato da intervenção penal é o de garantir a segurança jurídica ou promover a defesa social. Os bens jurídicos variam com o tempo e o lugar. A não imposição automática de proteção penal pelo legislador é relativizada. Deve-se ponderar uma relação existente entre o bem jurídico lesionado ou posto em perigo com aquele de que alguém deve ser privado. Por exemplo, a criminalização do aborto resguarda os interesses do nascituro, em especial no que toca o direito à vida, ao passo que a estreita a margem da liberdade de todas as mulheres que se veem proibidas de interromper a gravidez. Porém, a previsão legal pela qual se excepciona a punição do aborto revela o fato de que não há direito fundamental absoluto. Além da pena constituir exceção e não a regra principal, deve-se fazer uso da pena apenas quando realmente necessária a tutela dos bens jurídicos. Deve ocorrer sem a combinação excessiva da punição. Por isso, há quem diga que o princípio da subsidiariedade se constitui em uma variante penal do princípio da proporcionalidade. Não se pode representar problemas que retratam incoerências endonormativas. Nos casos de total descumprimento de imperativos constitucionais, resultaria cabível a chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com previsão lá no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Penalizar é possível, todavia não se pode fazer da pena a violência contra a violência. As penas devem respeitar os limites constitucionais, a começar pelas restrições punitivas. Artigo 5º, inciso 47. A pena não pode ser uma coerção puramente negativa. A chamada Lei do Abate, por exemplo, viola claramente a Convenção Americana dos Direitos Humanos, celebrada em São José da Costa Rica. A pena de morte é funesta. Os trabalhos forçados foram abolidos no Brasil na Constituição de 1891.
O preso, durante o cumprimento da pena, para preservar sua dignidade humana, jamais será mantido em escravidão ou servidão. Segundo princípio da legalidade. Período iluminista, com Montesquieu, nasceu a teoria da separação de um meio de impedir que o judiciário e o executivo ultrapassassem a função que era exclusiva do legislativo. Para o professor Roquessin, o princípio é fruto do pensamento iluminista. No Brasil, o princípio da legalidade, por garantia constitucional, é uma garantia desde a Constituição de 1824. Ele tem dois significados. De um lado, um sentido político e de outro, científico. Para o professor Hungria, a fonte única do direito penal é a norma legal. Não existe direito penal vagando fora da lei escrita. Outra questão importante são as medidas provisórias. Não se apresentam como instrumento adequado na abordagem da disciplina penal. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas ao direito penal. A primeira garantia do princípio da legalidade diz respeito à criação da tipificação criminosa. Ninguém pode ser punido criminalmente em relação a uma conduta que, na época de sua ação ou omissão, era um indiferente penal. Logo, não há crime sem lei anterior que o defina. Artigo 5º, inciso 30, inciso 9º, da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal. É comum uma confusão doutrinária entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O da reserva legal é uma garantia do cidadão, que lhe assegura que as normas penais somente podem ser elaboradas pelo legislativo. A fonte única do direito penal é a norma legal. Portanto, os costumes, a jurisprudência e os princípios gerais do direito não são fontes do direito penal. Proíbe-se a criação de novos tipos penais com base num direito consuetudinário. Exemplo, o não pagamento de uma dívida ou então o furto de uso. Não se pode aceitar a sobreposição no sentido social ao sentido legal. Não faz qualquer sentido no âmbito do direito penal. Mas os costumes podem limitar a punibilidade de algumas condutas. A lei penal pode ser revogada total ou parcialmente por meio de outra lei penal. Nilo Batista diferencia a reserva legal absoluta da relativa. A primeira atribui exclusividade ao Poder Legislativo na elaboração das leis penais. A segunda não nega o monopólio do Poder Legislativo em matéria penal. Entretanto, admite que as matérias de proibição sejam parcialmente definidas por outras fontes. As leis penais em branco determinam integralmente apenas a sanção combinada ao crime, ao mesmo tempo que a descrição do comportamento proibido é imprecisa, remetendo-se a outra disposição para sua complementação. Defendemos a tese da constitucionalidade dos tipos penais abstratos, pois o legislador pode ter dificuldades técnicas para a definição do elenco de drogas, por exemplo. Quando uma lei criminal é mal escrita ou mal elaborada, além de prejudicar o seu conhecimento, favorece mais interpretações. Apenas um modelo fechado, com mínima utilização de termos vagos, torna preciso o significado da norma. Quando o legislador, por qualquer motivo, não consegue expressar com precisão suficiente, coloca o Poder Judiciário e também o Executivo no lugar que, conforme a tripartidação dos poderes, pertence ao Legislativo. Embora a Constituição Federal reconheça a união estável como uma entidade familiar, para efeitos penais não se equipara ao casamento. Aquilo que vive com o status de união estável não responde pelo crime de bigamia. Só o legislador poderá preencher essa lacuna. A utilização de conceitos não determinados não está constitucionalmente vedada. Quando o sentido literal do preceito permitir às pessoas saber de forma antecipada qual é a ação penalmente combinada e sempre que o significado da previsão normativa, bem como seu âmbito de aplicação, possam ser derivados pelo julgador de seu próprio conteúdo por meio de critérios da interpretação geralmente aceitos pela doutrina. Se a lei não esclarece quais ações são
de fato, caracterizadoras de ato obsceno é com base justamente em costumes e práticas sociais que os julgadores fixarão critérios que lhe permitam concluir pela configuração ou não de um delito. Portanto, o desfile sensual na passarela de samba do carnaval ou um nu total no verão em praia de nudismo não constituem ações aptas à incriminação pelo tipo legal. Diferente seria alguém correr sem roupas em avenida de grande circulação de pessoas, ou uma representação teatral em praça pública, no qual os atores toquem, por exemplo, no ânus um dos outros em movimentos circulares. Os delitos literalmente motivados são resultados do fenômeno do multiculturalismo, diante da globalização e consequente convivência de diversas culturas no mesmo local. Quais são os princípios reguladores do poder punitivo estatal? Princípio da legalidade, que se divide em legalidade formal e material. Princípio da anterioridade. Princípio da reserva legal, processo legislativo para a criação de uma norma em estrito senso. Princípio da intervenção mínima estatal, que é o ius puniendi. Princípio da fragmentariedade, só protege bens jurídicos de extrema relevância pessoal. Direito penal do inimigo, de terceira velocidade, professor Iacobos, o agente se torna inimigo do Estado. Direito penal subterrâneo, professor Zaffaroni. Princípio da culpabilidade, princípio da irretroatividade da pena, artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Só retroage para beneficiar o réu. Princípio da humanidade ou humanização da pena. Artigo 18, Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3º, Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana. Princípio da insignificância ou da bagatela. Bagatela própria, valor ínfimo. Bagatela imprópria, as condições pessoal do agente. Fator descaracterizador da tipicidade material, subjetividade do agente. Princípio da adequação social, artigo 229 do Código Penal. Exemplo, o estabelecimento de casa de exploração sexual e jogo do bicho. Princípio da proporcionalidade, a partir do século XVII. Exemplos nós temos no Código Penal o artigo 158 combinado com o 21, que é o homicídio privilegiado e desproporcional. Princípio da personalidade da pena. Artigo 5º, inciso 15, a pena não pode passar da pessoa para outra. Princípio da responsabilidade pessoal, princípio da intranscendência, princípio da intransmissibilidade, este só em caso de bens. Princípio da taxatividade ou determinação. A norma penal tem que ser clara, objetiva e compreensiva. Esse foi nosso tema sobre princípios.